Apocalipse capítulo 13. Amém? Irmãos, nós chegamos aqui no capítulo 13 num tema dos mais polêmicos que existem. Capítulo 13 é um dos capítulos do Apocalipse mais polêmicos que existem. Esse capítulo tem sido motivo de estudo há muitos anos. Polêmicas, livros têm sido levantados, muita coisa tem sido escrita e falada sobre o anticristo. E o capítulo 13, hoje nós vamos estudar sobre isso, sobre o anticristo como agente de Satanás. Esse é o tema do nosso estudo hoje. Anticristo, ou a manifestação do anticristo como agente de Satanás. Nós temos vindo aí, estamos percebendo que está havendo, nós estamos acompanhando uma evolução dos fatos que vão culminar na segunda vinda de Cristo. Em alguns aspectos, a coisa está afunilando, apertando. Os irmãos estão percebendo isso? No capítulo 12, nós vimos a manifestação de Satanás simbolizada pelo dragão. Estão lembrados? Capítulo 12. É só você dar uma olhadinha, passar os olhos, que você vai relembrar aí. No nosso último estudo, nós falamos sobre essa peleja, essa batalha espiritual, que nos últimos dias vão se intensificar. Então, aqui apenas para introdução, quando nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando da ação planejada, a ação estratégica do diabo contra ou com o objetivo de impedir o avanço do reino de Deus, com o objetivo de impedir o crescimento espiritual dos crentes, com o objetivo de impedir que os crentes se apropriem das promessas de Deus e sejam testemunhas vigorosas do Evangelho. Essa batalha, ou essa peleja, ou esse intento do maligno, ele existe desde o início. Se você abrir a Bíblia, depois você pode conferir, mas eu sei que vocês vão se lembrar. Nós temos Gênesis capítulo 1 e 2, que fala da criação. E no capítulo 3 de Gênesis, nós já encontramos a primeira investida de Satanás contra a raça humana. Então, a peleja, ou essa batalha espiritual que nós estamos vendo descrita nesses últimos capítulos, ela não é novidade, ou não deveria ser novidade para nós. Ela é algo que existe desde o início. Então, quando nós falamos da batalha espiritual no Apocalipse, você pensa assim, mas isso vai ser quando? Não, meu irmão, isso já está acontecendo, desde o início. Porém, e aqui é a chave para a gente entender, nos últimos dias, próximos à segunda vinda de Cristo, essa batalha vai se tornar mais renhida. Ela vai se tornar mais apertada. Então, é disso que nós estamos tratando nesses capítulos anteriores. Já é do tempo em que essa batalha estará bem renhida. Então, nós estamos vendo tanto a manifestação de Satanás, como vimos no capítulo 12, na pessoa, ou simbolizado pelo dragão, perseguindo a mulher, que simboliza a igreja, nós estamos vendo também a manifestação de Cristo, protegendo, guardando a sua igreja. Que desde os primeiros capítulos nós temos reforçado isso, a igreja selada, a igreja protegida, a igreja guardada.
Nunca se esqueça disso. A igreja selada significa que ela pertence a Jesus, ela já tem a marca de Cristo, e como diz o evangelista João, nada pode nos arrebatar das mãos do Pai. Então, ao você ver a descrição dessa batalha se tornando cada vez mais apertada, mais forte, ao mesmo tempo você não pode se esquecer da manifestação de Jesus protegendo a sua igreja. O capítulo 13 está dentro desse contexto. O capítulo 12 fala de Satanás, simbolizado com o dragão perseguindo a igreja, e no capítulo 13 continua essas visões da manifestação de Satanás nos últimos tempos. Agora nós estamos vendo aqui na figura do anticristo. Tranquilo até aí? Amém? Vamos em frente? Doutor Cássio. Será que nós conseguimos mais um microfone? Você quer ver para nós, Leonel? Será que tem? Será que a gente tem, Alex, aí? Ou vocês sabem? Que aí ajuda. Tem lá? Não, mas aquele lá não dá. Tinha que ser sem fio. Alguém pode pegar para mim lá, por favor? O microfone sem fio? Vamos lá. Pastor, podemos considerar o anticristo também como uma mentalidade mundana, por exemplo, uma cultura, de repente, que tenha algumas coisas perversas, uma mentalidade, de certa forma, que estaria contra um Deus vivo, né, contra um Cristo Filho, né, de Deus. Sim, nós vamos estudar exatamente isso. O que é o anticristo? Então, o Cássio está perguntando, nós podemos considerar o anticristo como uma mentalidade? De certa forma, sim. Desde que entendamos que essa mentalidade, ou essa cultura, ou esse espírito, procede do maligno. É aquilo que eu tenho dito desde o começo. Quando a gente fala em manifestação de Satanás, a nossa cultura, muitas vezes, nos leva a pensar naquele bicho feio, né? Do rabo vermelho, tridente na mão. Mas, às vezes, ele não vem assim. Às vezes, ele vem na forma de uma ideia. Às vezes, ele inspira, ele traz inspiração da ideia. E já diz aí os filósofos que as ideias é que movem o mundo. E as ideias é que podem destruir também o mundo. Então, às vezes, uma ideia, uma cultura, uma onda é de inspiração maligna. Nasce lá no inferno. Tranquilo aí? Conseguimos o microfone? Você pode fazer o papel de diácono para nós, Leonel? Por gentileza? Você pode nos servir assim? Então, levantou a mão, o Leonel corre lá. Vamos ler o texto agora? Diante dessa pequena e rápida introdução, a minha vontade é todas as vezes fazer a recapitulação, mas quanto mais a gente avança, mais difícil vai se tornando isso por causa de ser tantos capítulos. Então, vamos lá, a leitura. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu me permito fazer alguns destaques aqui. E deu-lhe o dragão o seu poder. Lembra do dragão do capítulo 12? O próprio Satanás está dizendo aqui que agora ele deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E
toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Preste atenção aí que eu vou fazendo uns destaques, os irmãos já iam arrepiando aí, viu? Esse capítulo aí não é fácil, não. Tem que ter estômago. E adoraram o dragão, porque ele deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses já apareceu aqui 2 vezes. Os irmãos, não se esqueçam que nós já explicamos. 42 meses ou 1.260 dias. Equivale ao período desde a morte e ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha aí. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha aí, o dragão deu autoridade à besta. Olha até onde foi essa autoridade, hein? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não tem nenhum aleluia, não, irmãos? Glória a Deus, hein? Amém, né? Olha aí, tem que dar um amém aí, gente. Olha que coisa maravilhosa. Toda a terra vai adorar, menos aqueles que já foram selados e guardados, a igreja de Jesus. Se alguém tem ouvidos, ouça. Essa expressão vocês já ouviram tantas vezes no Apocalipse. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tem muita besta, viu, gente? Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A besta que agora emerge da terra, a outra emerge do mar. Essa é da terra. E esta aí, ela dissimula. Ela parece o quê? Verso 11. Cordeiro. Mas fala. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém, gente? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês, de forma sintetizada, porque nós não temos tempo para entrar nos detalhes, que a revelação bíblica sobre o anticristo aparece em diversos lugares da Bíblia, não só no Apocalipse.
Para que a gente entenda melhor sobre o anticristo e sobre a sua manifestação, o ideal seria que nós analisássemos todos os textos. Mas não dá para fazer isso hoje, nós demoraríamos muito tempo. Então, um apanhado aqui geral. O que a Bíblia, antes do Apocalipse aqui, revela para nós sobre isso? De que maneira? Então, está aqui uma síntese aí. Pode passar, por favor? Em primeiro lugar, o anticristo no livro de Daniel. Quem tem a folha está aí. O anticristo é representado não como uma pessoa, mas como 4 reinos: leão, urso, leopardo e outro terrível. Eles representam aí os impérios Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. Então, aqui, Cássio, tem um pouco já a resposta, um pouco da sua pergunta. Quando Daniel revelou acerca do anticristo, ele identificou o anticristo com os reinos que faziam oposição, muitas vezes oposição assim, direta, afrontosa, cruel, perseguiam a igreja. É nessas diversas épocas aí. Daniel também, no capítulo 7, identificou o anticristo com Antíoco Epifânios. Foi um imperador que profanou o templo quando o consagrou ao deus grego Zeus, e mais tarde, para afrontar os judeus, mas é óbvio que a gente sabe que isso aqui tinha uma dimensão espiritual muito maior do que essa de afrontar judeus. Mais tarde ele sacrifica porcos no altar do templo. O anticristo agora, nos ensinos de Jesus. Mateus capítulo 24, 15 e 28. Também ali, conforme a palavra de Jesus nesse texto, o anticristo é visto como o imperador romano Tito, que no ano 70 destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. O anticristo é visto como um personagem também escatológico. E aqui, vamos parar um pouquinho aqui para entender. Isso aqui é simples, mas às vezes é difícil de explicar. É simples, mas às vezes é difícil de explicar. Acho que eu acabei complicando mais. Mas vamos lá. A revelação bíblica, muitas vezes, através desses homens que nós citamos, como Daniel, depois como Jesus, e mais tarde a gente vai ver João e vai ver Paulo, identificava a pessoa do anticristo, ou via sinais do anticristo em figuras políticas muito fortes que perseguiam a igreja. Mas, ao mesmo tempo que eles apontavam sinais ou marcas do anticristo, ou via a manifestação do diabo naqueles governos, eles apontavam para frente, eles apontavam para o futuro, dizendo, olha, nos finais do tempo, a manifestação do anticristo se dará com características semelhantes a esta, porém mais intensificadas. Então, aí, o autor do texto bíblico chama atenção para o momento histórico, mas, ao mesmo tempo, ele leva a nossa cabeça lá para frente. Ele faz uma ginástica. Olha para o seu tempo, que você vai encontrar aí figuras políticas e religiosas que são tão diabólicas, né, que o diabo usa de forma tão intensa, que eles são anticristos, ou eles são contra Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o texto aponta para o anticristo, pessoa que vai se manifestar no último tempo. Enrolei mais ou não? Está tranquilo? Então, tranquilo não, Marilson? Deu para entender? Vocês me ajudem, hein? Porque tem coisas assim que a gente não está muito acostumado a interpretar essas profecias. Que a gente quer pegar a profecia e dizer o seguinte:
Ah, essa profecia aqui se cumpriu tal. Essa profecia aqui se cumpriu em tal ano. E ponto final. Só que muitas profecias bíblicas, elas não têm apenas um cumprimento numa data específica. Entenderam, hein? Ela se cumpre numa data específica de uma forma, mas ela vai se desenrolando e aparece novamente noutra ocasião. Então, as profecias ou o cumprimento delas são dinâmicas. Elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Tem hora que vocês fazem cara de que entendem, tem hora que vocês fazem cara de que não entendem. Mas nós vamos em frente, né, gente? Anticristo, então, no ensino de Jesus, é visto lá como imperador, mas, ao mesmo tempo, ele é visto como uma figura que vai se manifestar nos fins do tempo. Muito bom. Agora você vai ver outra ocorrência do anticristo, mais de uma vez, nas cartas de João. 1º, 2º e 3ª João, você vai encontrar a manifestação do anticristo. Pois não, dona Célia? Então é baseado nesse sentido que a gente encontra tantos livros baseando o anticristo no final dos tempos, como sendo um político ou um chefe de Estado ou um chefe religioso. Sim, é baseado nisso. Porém, a gente erra, e muitos autores erram, no meu entendimento, quando eles fecham a questão. Eles acham assim, não, ele é o anticristo final, ele é a manifestação final. Ele não representa apenas o anticristo, ele é a manifestação final. Então, vamos pegar uma figura aqui típica da história, Hitler. Para muitos, ele é o anticristo final, só que não foi. O mundo não acabou. Saddam Hussein, por muitos. E aí, os Estados Unidos foi lá e destronou o homem. Quem é o representante de Deus? Foi o que muitos pregadores americanos populares achavam que os Estados Unidos é um instrumento de Deus para acabar com o diabo. E aí os Estados Unidos, que já se acha, né? Aí que se acha mais ainda, não é? Americano é assim, nós somos o instrumento de Deus para consertar esse mundo. O americano tem essa visão mesmo, né? É nós e o resto. A verdade é essa, né? A não ser que seja um americano crente, que tenha discernimento, mas, de modo geral, eles pensam que eles acham que sim. Então, quando aconteceu esse negócio aí, todas as vezes que eles lutam, que eles vão para uma guerra, existe um grupo que sustenta aquela guerra baseado na ideologia religiosa. Nós vamos para a guerra não é só por causa de coisa econômica, não. Nós vamos porque aquilo ali é o diabo, e nós estamos atacando o diabo. Isso aí é para inglês ver, porque, no fundo, o que move é o quê? É dinheiro. Pois não, Flemo? Aqui fala... Está ouvindo, pode falar. Aqui fala que o anticristo é visto. É visto por quem? No meu entender, o anticristo é o próprio diabo. Sim, não tenha dúvida. Porém, ele se manifesta de formas diferentes. Foi o que eu quis dizer na introdução, talvez não tenha sido claro. Desde o início ele está, só que ele vem se manifestando de forma diferente. Sem dúvida. Vamos para frente que essas coisas vão ficar mais claras. A palavra anticristo nas cartas de João aparece no sentido de alguém que quer substituir a Cristo, ou alguém que é rival de Cristo, alguém que compete em adoração com Cristo. Ele será um adversário jurado de Cristo. Ou seja, ele vai declarar que ele é contra Cristo e a sua igreja. Em 1 João 4, o termo anticristo é usado no sentido impessoal. De novo, Cássio, a resposta da sua pergunta que foi muito boa. Anticristo é mencionado de forma impessoal, ou seja, como uma influência,
como uma ideia, como um espírito. Aqui ele é mencionado dessa forma. Porém, também em 1 João, ele se refere ao anticristo de forma pessoal, identificando ele com características pessoais. 1 João 2,28 fala tanto do anticristo que virá, como do anticristo que já está presente. 1 João 2,28. Agora aí ficou mais claro ainda. Então ele está falando assim, ó, o anticristo já está aqui, mas não é a última investida dele, não. Ele vai vir outras vezes. Pois não. Só um minutinho, deixa o microfone chegar até você. O Illuminati segue o anticristo? Quem? Illuminati, aquela sociedade secreta. Desculpa, eu falei errado. Os Illuminati? Hã? Peguei alguma coisa? Ah, sim, entendi. Não sei te dizer. Pode ser que seja de inspiração maligna. Foi muito boa a sua pergunta, Poliano. As seitas que são declaradamente antibíblicas, elas também, de certa forma, são anticristos. Dentro da visão de João, que ele chama o anticristo de forma impessoal. João fala do anticristo não identificando uma pessoa, mas identificando grupos, identificando espíritos, ideias. Então, pode ser identificado como uma manifestação do anticristo. O problema aqui é que, ao longo da história, as pessoas identificam, ele é o anticristo, como seguinte, só é ele e acabou, não tem outro. O problema é que ele vem se manifestando de várias maneiras, numa seita, em impérios, em grupos. Só que essa é a nossa tônica aqui. De certa forma, eu já adiantei todo o estudo para vocês. No último tempo, ele se manifestará pessoalmente e vai ser a luta final dele. Ele já sabe que ele está vencido, então ele vai jogar tudo. Vamos para frente, que ainda isso aqui é apenas o aperitivo. A conclusão sobre o entendimento de João sobre o anticristo. Para João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores. Mas ele se levantará no tempo do fim como expressão máxima da oposição de Cristo e a sua igreja. Isso aqui já responde tudo que vocês perguntaram. Na visão de João, ele sempre esteve presente, só que no fim ele vai se manifestar de uma forma mais intensa. Tá certo, gente? Tranquilo aí? Agora, a revelação bíblica através de Paulo sobre o anticristo, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Aí eu vou pedir a vocês para abrirem o texto, porque esse é um texto que é muito falado, também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 12. Algumas Bíblias trazem assim o título: A vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Não é? Tem algumas Bíblias aí que devem trazer isso. Homem da iniquidade, se referindo ao anticristo. 2 Tessalonicenses 2. Os irmãos acharam, diga amém para mim. Estou vendo gente folhear, vou esperar. Vou esperar mais um pouquinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2.
Tranquilo, gente? Amém? Então eu vou ler rapidinho. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa fé com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então vamos aí. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. O que é a apostasia? Muitas pessoas que estão dentro das igrejas vão abandonar e vão deixar as fileiras da igreja. Aí você pode dizer, pastor, será que eles eram crentes? Não sei, isso aí só Deus sabe. Mas, de acordo com a nossa doutrina, se ele é crente, selado, ele não vai abandonar. Então, quem vai abandonar são aqueles que parecem trigo ou joio, cresceu junto com o trigo. E o texto está dizendo que haverá um tempo que esse pessoal não vai suportar. E vai abandonar. Agora, como que será o ambiente da igreja? Será um ambiente difícil. Imagina um ambiente religioso nesse aspecto. As pessoas abandonando a fé, negando a fé. A revelação lá de Mateus, o evangelista Mateus, diz que irmão vai trair irmão, o amor de muitos se esfriará, muitos vão se escandalizar. Quem vai fazer isso? São esses que vão apostatar da fé. Nunca foram, de fato, de verdade, cristãos. Conheceram, cantaram, provaram até das coisas boas do Evangelho, mas o Evangelho, a cruz não chegou lá na alma. Foi superficial. Pastor, isso pode acontecer? Pode, gente. A gente pode gostar do Evangelho apenas, até gostar das músicas da igreja, do ambiente da igreja, mas não ter passado ainda pelo arrependimento e a verdadeira e genuína conversão. Pode. Então, esses últimos tempos vai haver de forma que será grande, assustadora, o abandono da religião. Depois que vier a apostasia, será revelado o quê? Leia aí, não fecha não, capítulo 2, versículo 3. Será revelado o homem o filho da perdição. Vamos interromper aqui para a pergunta. Pois não, Cássio. Só voltando um pouquinho, pastor, existe já um conceito, não sei se está correto, do crente mundano. Ou seja, parece que já é algo que já está identificado ao longo da história, e eu não sei se é aceito em termos de estudos teológicos, enfim, que poderiam estar apontando para essa apostasia. É algo do qual a gente não pode afirmar categoricamente sim. Quem vai apostatar? Quem é ou quem não é? Difícil. Porque, Cássio, o problema que você tocou é o problema da santificação. Aí, vamos dizer que teoricamente se levanta a ideia. Aquele crente que não busca a santificação, ele é um sério candidato à apostasia. É mais ou menos isso que você perguntou, não é? Eu acho que quando o crente não tem como propósito a sua santificação, isso já é um sinal de que alguma coisa está errada. Agora, que ele é um dos que vão estar lá, é complicado. Porque não acontece na vida da gente, às vezes, de você ter períodos na sua vida de esfriamento na sua fé. Aqui mesmo nós temos irmãos que voltaram à comunhão da igreja, depois de um tempo. Você conversa com a pessoa falou, nunca me senti bem, não. Eu sempre pensei em voltar. Graças a Deus estou aqui, eu vejo muito isso.
Então, é perigoso você emitir um juízo. Agora, para nós, para mim, para você, individualmente, a Bíblia fala lá nas cartas de Paulo sobre nós devemos confirmar a nossa salvação. O que quer dizer com confirmar? É exatamente esse processo de santificação, onde o Espírito de Deus vai testificando no seu coração, assim, ó, você é meu. Então, esse é um alerta, um apelo individual, que eu preciso buscar essa confirmação sempre no meu coração. Agora, é complicado a gente achar assim, ó, é ou não é? Agora, o mundanismo dentro da igreja é sinal tranquilo de que nós estamos, assim, na reta, né? É complicado, né, gente? Por isso a escatologia é um estudo maravilhoso. Nos dias de Noé teve mundanismo, não é? Deus não aguentou, eu vou limpar esse povo. Por causa do mundanismo. Aí você fala assim, pastor, o mundanismo nesses últimos dias tem crescido. Sempre houve mundanismo. Desde o princípio. Houve uma época que Deus não aguentou mais. Agora, é certo você pensar que no final dos tempos isso vai intensificar. Vai mesmo. Gente, o estudo do Apocalipse é aquilo que eu falei para vocês. Você segura a imaginação, porque senão ela vai longe. Né? Tem coisa que a Bíblia não revela, ela só dá uma dica. Aí você vai até onde dá, e depois você não vai mais não, porque senão... Isso aqui é bom. Vamos continuar? O que Paulo, aos Tessalonicenses, nos ensina sobre o anticristo? Primeiro, ele nos diz que ele surgirá no ambiente de grande apostasia. Primeira coisa. Segunda coisa, versículo 3 ainda, ele será uma pessoa. Você observa como que a palavra de Deus diz aí, será revelado o. Ele aponta para uma pessoa, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui, meus irmãos, vocês que já perguntaram, aqui não é uma ideia só. É uma pessoa, que diz-nos o texto aí, que ele se opõe e se levanta com tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o... Como que ele vai se assentar no santuário de Deus? Onde fica o santuário de Deus? Aí você tem que entender isso aqui de forma figurada, né? Ele vai estar no meio da igreja e vai ocupar uma posição de destaque como líder. Para se assentar no santuário e querer adoração, ele não é só político, ele é religioso também. Ele tem força religiosa. Então, tudo indica, e vocês vão ver mais na frente, que o anticristo, a revelação dele nos últimos tempos, ele será uma pessoa que vai ter poderes políticos e religiosos. Hoje a coisa é, de certa forma, separada. De certa forma. Hã? Então, Anilton, aí a gente vai para frente, né? Segura ele aí, Dulce. O qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos... Bom, aqui, de acordo com a nossa folha aí, o versículo 4 diz que ele será objeto de adoração, já falamos. E no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? O que significa eficácia? Segundo o poder de Satanás. Vocês sabem qual é a diferença entre eficiente e eficaz? Qual palavra que é mais abrangente? Eficaz é mais abrangente do que eficiente. Então, aqui está dizendo eficácia, ou seja, o poder e a manifestação dele vai representar todo o poder de Satanás em diversos aspectos.
ele não vai ser só eficiente, ele vai ser eficaz. Segura aí, gente. E ele vai se manifestar com eficácia, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque, gente, não? Respondam, por favor, não? Da verdade para serem salvos. Amém? Vocês estão comigo ainda ou vocês já cansaram? Então, aí nós estamos no ponto 4, né, do Carmo? No ponto 4, aprendemos aí, de forma resumida, o que Paulo ensina sobre o anticristo. Você viu o que Daniel falou, o que Jesus falou, o que as cartas de João também nos falaram, e agora o que Paulo falou. Agora vamos dar uma olhada aí no que fala Apocalipse capítulo 13, que é o capítulo que nós lemos. E eu vou correr, porque o tempo está... Se não der, a gente termina quarta-feira que vem. Pode ser? Senão a gente corre demais e perde aqui a beleza, né? Nós não temos compromisso, né? Senão, quarta-feira nós estamos aqui de novo, não estamos? Se Deus quiser, não é? Vamos ver o que Apocalipse fala aí, capítulo 13, versículo 1 a 18. Primeiro, a sua ascendência, ou a sua ascensão, melhor dizendo, se dará num tempo de muita turbulência, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Por quê? Vi emergir do quê? Do mar. Vi emergir do mar uma besta. O que significa? As águas do mar são multidões, ou simbolizam multidões, nações e os povos, na sua turbulência político-social. Essa ideia também aparece no capítulo 17, no versículo 5 também. Tá? 17, versículo 5 também. As águas, ou o mar, são símbolo das nações, não regeneradas em sua agitação, conforme Isaías 57, 20. Na maioria das vezes que aparece a figura do mar no Apocalipse, ela significa isso. O mar agitado representa as nações que não são submissas ao Evangelho ou que fazem oposição clara. Antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero, num beco sem saída. E é nesse ambiente, nesse caos, que ele vai aparecer. Ele será, de certa forma, um oportunista, porque ele terá a figura ou a proposta de um salvador. Vocês vão ver mais na frente. Como que o ambiente aqui é bem propício. O pequeno chifre de Daniel, o homem da desolação, citado por Jesus, o homem da iniquidade, citado por Paulo, esses textos nós já vimos, o anticristo, citado por João, e a besta que emerge do mar, são a mesma pessoa. Esse personagem encarnou-se na figura dos imperadores e também em outros reis e reinos despóticos, mas se apresentará no fim como o anticristo escatológico. Ele, com seu grande poder, vai seduzir pessoas e conquistar as nações. Uma coisa que vocês, os conhecedores da história aí, sabem melhor. Quem gosta de assistir esses filmes épicos, filme romano, dos tempos de Roma e da Grécia, e filmes bárbaros também, você vai perceber a figura dos imperadores querendo adoração como Deus. Então, eles, de certa forma, representam também a manifestação do anticristo. Para nós, isso é uma coisa pouco comum. Você não tem um governante que se levanta e diz, eu quero ser adorado, eu sou Deus. Mas nos dias, no auge de Roma, os imperadores se sucediam assim, né? Eles queriam adoração.
Foi os Césares, né? Eles queriam ser chamados. Por isso os cristãos morriam, porque eles declaravam que só Senhor é Jesus, é Deus. E aí o imperador falou: se você não me reconhecer como Senhor, como Deus, e muitos cristãos morreram, que são os mártires que Apocalipse fala, parte dos mártires, né? Mártires nós tivemos a história durante toda a história. Muito bem, a primeira revelação que o Apocalipse traz para nós aí no capítulo 13 é de que o anticristo aparecerá num período de muita turbulência. Ele se levantará num contexto de grandes convulsões naturais. Vocês lembram que nós lemos, já demos uma passada aqui em Mateus capítulo 24, 25, quando Jesus alertou os discípulos a respeito dessas convulsões naturais que iriam anteceder a segunda vinda de Cristo. Nós já falamos isso aqui tantas vezes. Ele aparecerá também, então, num tempo de convulsão social. Será um tempo de guerras, rumores de guerras, reinos se levantando contra reinos, e o mundo será um campo de guerra. Ele surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa. De novo a ideia, ele brotará do ventre da grande apostasia. A apostasia será o ventre que vai trazer à luz o homem da iniquidade, ou o anticristo. Os homens obedecerão ensinos de demônios. Os falsos mestres e os falsos cristos estarão sendo recebidos com entusiasmo. E nesse tempo haverá duas igrejas, a igreja apóstata e a igreja fiel. Vai ficar cada vez mais claro nos últimos tempos, a igreja apóstata e a igreja fiel. De certa forma, se você olhar com o olho mais um pouquinho observador, você já encontra igrejas e pessoas obedecendo ao ensino de demônios. Isso aqui não é novidade para nós. E você encontra essas pessoas dizendo de sinais e prodígios que os demônios fizeram. Eu contei isso para vocês aqui, que eu recebi uma pessoa me dizendo isso. Pastor, eu fui procurar lá, num centro de macumba, e fui curada. E aí? Como é que eu faço agora? Então, o diabo tem poder. E aqui a palavra de Deus não deixa a gente enganado com isso, não. Ela já diz, ele tem poder mesmo. Agora, você sabe muito bem que quando ele dá com uma mão, o que acontece? Né? Ele vai puxar com as duas. Isso é o meio dele manipular e dele segurar você. O objetivo dele nunca é o objetivo de salvar, de edificar, de abençoar. Ele dá, mas ele dá pensando o seguinte: esse aqui vai se tornar meu. Vamos em frente. Ele surgirá oferecendo solução aos problemas mundiais. O mundo estará seduzido pelo seu poder. Os homens estarão dizendo paz, paz, quando lhes sobrevirá repentina destruição. O historiador Arnaldo Toynbee disse: o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. Você concorda com isso? Hoje há um grito, um anseio no ser humano de alguém que finalmente traga paz, unidade, harmonia. Você liga a televisão, né, por exemplo, e aí você está em casa tranquilo, aí de repente você vê uma reportagem de que eles estão desconfiando que lá na China estão fazendo a arma nuclear e isso pode acabar com o mundo. Qual é o clima que você fica? De segurança? De incerteza? Você fica assim, ai, não é? Se nós não estivermos em Cristo, você entra nessa onda de insegurança. Você saber que tem um maluco lá do outro lado do mundo, que a qualquer hora ele pode acabar com tudo? É ou não é? Esse cara resolver se levantar de mau humor, pronto. Nós estamos perdidos. Você só vai ouvir o bum. Por isso que fica esse negócio, inspeção
um grupo que vai fazer a inspeção de armas nucleares no outro, e fica essa coisa aí, né? Porque um fica vigiando o outro, na corrida armamentista do poder bélico, para ver qual que tem mais poder, qual que está com o poder naquele momento. Isso traz insegurança para a humanidade. E é nesse ambiente que o anticristo vai chegar e vai falar assim: vamos fazer as pazes aqui? Vamos parar com esse negócio? E aí todo mundo fala assim: esse é o cara, hein? Trazendo paz. Por isso, gente, o Apocalipse tantas vezes nos exorta: bem-aventurado se você lê e se você guarda. Os últimos tempos serão dias que vai exigir de nós discernimento na palavra. Será que essa proposta de paz é de Deus? Gente, é tanta coisa para a gente falar aqui que eu tenho que me conter, que isso aqui são ideias interessantes. Porque, se por um lado, a gente tem que ficar, a gente tem discernimento, conforme o texto nos diz aqui, com essas propostas de paz. Por outro lado, nós não podemos ser aquele tipo de crente que celebra a desgraça cada vez maior. Não podemos ser. Não, vai ter guerra? Não, mas a Bíblia diz que vai ter mesmo. Tomara que tenha para acabar logo. Espera aí, não é assim. Enquanto nós vivemos aqui, nós temos que ser agentes da paz. Nós temos que ser missionários, nós temos que procurar ser agentes do bem, nós temos que fazer o que for possível para amenizar a miséria, a guerra e a violência. Nós estamos aqui nesse mundo para isso. Então, a gente tem que ter equilíbrio, né? Não, pastor, mas aqui está dizendo que a guerra vai intensificar, os problemas vão ampliar, e aí Jesus volta, então tomara que venha logo e acabe com isso. Não, não é assim. Também esse não pode ser o espírito nosso. Ponto 2, e eu termino com ponto 2, e quarta-feira a gente continua. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos impérios passados. De novo, a ideia que nós já trabalhamos aqui com vocês, né? Você tem aí, durante a história, impérios que foram extremamente cruéis. Quando você lê a história, você fica aí impressionado, né? A Babilônia, o reino Medo-Persa, a Grécia e Roma são civilizações que marcaram a nossa história e que foram anticristãs, anticristos, anti-reino de Deus. Então, esses reinos e, por conseguinte, os seus imperadores, que foram identificados como anticristo, que marcaram a história, o texto diz aqui, a ideia aqui é de que o anticristo, no final, vai incorporar todas essas pessoas. Tudo que teve de crueldade vai incorporar nele, tudo que teve de astúcia, de inteligência, de liderança, vai incorporar nele também. Os irmãos estão ficando assustados? Não, né? É porque quando a gente leva isso aqui ao pé da letra, a gente fica meio assim, não é? Esse anticristo aqui não vai ser fácil não, né, gente? Mas eu gosto mesmo de ler ao final, viu? O final é que é bom. Vamos ler, vamos ver aqui. O ponto 3, apenas para começar, ele agirá no poder de Satanás. O versículo 2 de Apocalipse 13. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso, boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono. Olha, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, ele agirá no poder de Satanás. Agora eu vou fazer uma coisa aqui antididática, mas eu creio que é melhor. Será melhor. Vamos lá para o final do estudo, porque quem não vier quarta-feira
e eu espero que todos venham, mas se alguém não vier quarta-feira, eu não queria que você saísse daqui sem saber o final dessa história. Vai lá para o final da sua folha, quem tem a folha, por favor, pode ir lá para o final, Ana Isa, no último slide. A vitória de Cristo e sua igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 8, 2, versículo 8, diz o quê? Nós não lemos esse texto, foi de propósito. Não precisa abrir, não. Eu vou ler aqui. 2 Tessalonicenses 2, 8. Depois que fala da manifestação do anticristo, veja o que diz o texto. No final. O último ponto, ponto 4. Vai lá para o final da folha. Achou? Sua total destruição. 2 Tessalonicenses 2,8, depois que Paulo revela a manifestação do anticristo, ele diz aqui: então será de fato revelado o iníquo. Acharam aí? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Gente, mas vocês economizam, glória a Deus e aleluia, hein? A gente ficou de olho arregalado o estudo inteiro, agora é hora da gente vibrar, né? Soltar a garganta. Olha, gente, que maravilha esse texto. E o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Se o anticristo será poderoso e agirá na eficácia de Satanás, Jesus matará ele com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém. Amém. Ele será quebrado sem esforço de mãos humanas, como diz Daniel 8:25. Ou seja, não vai ser a nossa força, não vai ser a organização da igreja, não vai ser a estrutura da igreja, não vai ser a nossa estratégia inteligente, não. Vai ser no poder do Espírito Santo que ele será quebrado. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim. Então, conforme o capítulo 19, versículo 20, que ainda vamos chegar, o anticristo será lançado no lago do fogo que arde com enxofre. 1 Coríntios 15, 24 a 25, diz que Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. A igreja selada por Deus preferirá a morte à apostasia, e assim vencerá o dragão e o anticristo. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo, conforme vimos no versículo 8. Estes reinarão com Cristo para... Amém.